I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by... Olá, então eu resolvi gravar esse vídeo para a gente dar continuidade às nossas aulas de direito penal, certo? No nosso tópico de hoje, para a gente começar a desenvolver o assunto, é preciso relembrar algumas coisas, como funciona a fixação da pena privativa de liberdade. Então, o juiz, relembrando, ele usa o método trifásico. Esse método trifásico, que foi estabelecido por Nelson Hungria, ele deve fazer o quê? Pegar a pena abstrata. A pena abstrata é aquela que vem no tipo penal, lá no preceito secundário, lembram? Então, dessa pena abstrata, tem o primeiro passo, achar a pena base. Então, ele pega a pena abstrata e observa as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59. Então, se forem favoráveis ou desfavoráveis, vai chegando mais perto do máximo ou do mínimo dessa pena abstrata até estabelecer uma pena base. Estabelecendo a pena base, nós vamos para a segunda fase. Nessa segunda fase, ele busca o quê? Busca fixar a pena intermediária, fazendo o quê? Pegando a pena base que ele encontrou na primeira fase e aplicando em cima dela as agravantes e as atenuantes. As agravantes, elas estão no rol taxativo, lá no artigo 61 e 62. Já as atenuantes estão num rol exemplificativo, lá no artigo 65 e 66, certo? Aí ele acha, assim, a pena intermediária. Dessa pena intermediária, passamos, então, para a terceira fase. Na terceira fase, ele vai ver se há causas de aumento ou causas de diminuição de pena. Apenas nessa terceira fase é que o juiz vai poder passar dos limites máximo ou mínimo estabelecidos naquela pena abstrata, tá? Lembrando que na pena abstrata pode vir de forma simples ou de forma qualificada. E esses casos de aumento ou diminuição da pena são também chamados de majorantes e minorantes. E, prof, mas agora eu confundi, eu ainda não entendi o que é qualificadora e o que é uma majorante. Não tem problema. Qualificadora, vocês devem lembrar que é sempre que o artigo traz uma pena abstrata nova. Ela te dá uma nova pena abstrata. Por exemplo, no artigo 121, que é o nosso crime de homicídio, ele estabelece como pena simples, homicídio simples, 6 a 20 anos de reclusão, certo? Mas lá no parágrafo 2º, ele traz uma forma qualificada, onde ele diz homicídio qualificado. E aí, o artigo te dá uma nova pena abstrata no preceito secundário. Essa nova pena abstrata é de 12 a 30 anos, no caso do homicídio. Então, qual pena abstrata que o juiz vai pegar? Vai pegar, caso seja qualificada, a pena qualificadora, caso seja um caso simples, um homicídio simples, a pena na sua forma simples. Já as majorantes, elas são causas de aumento de pena, e as minorantes, causas de diminuição de pena. Por exemplo, se o crime é cometido em concurso de pessoas. Em concurso de pessoas, há um aumento de 1/4. Então, aqui, a lei vai te dar um valor de aumento, seja ele fixo ou variável. Ele não vai te dar uma nova pena, ele vai te dizer quanto você vai aumentar e o quanto você vai diminuir. Essa é a terceira fase. E nessa terceira fase é a única fase que ele vai poder passar, então, dos limites estabelecidos na pena abstrata, certo? Então, chegando na pena definitiva, o juiz faz o quê? Olha para ela e vê se é causa de substituir por uma pena restritiva de direito. Ele vai analisar os requisitos lá do artigo 44. Caso não seja possível substituir a pena privativa de liberdade que foi fixada, porque o juiz sempre fixa a primeira pena privativa de liberdade. Se não for possível substituir pelas restritivas de direito, aí é que nós vamos analisar a hipótese de suspensão condicional da pena, se nós podemos suspender essa pena.
E esse é o nosso assunto de hoje. Não sendo aplicado o caso do artigo 44, aí vai se analisar então a hipótese da suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena ela é também chamada de sursis. O que é sursis? Sursis é uma palavra francesa que significa suspensão. O que a gente já sabe desse instituto é que ele é um instituto subsidiário, porque nós vimos que só vai ser aplicado para substituir uma pena privativa de liberdade caso não seja possível uma pena restritiva. Ele é então um instituto criminal que visa evitar com que o sujeito, com que o condenado tenha esses efeitos nocivos do cárcere. Ele visa evitar esse recolhimento do condenado à prisão. Ele é um direito subjetivo também. O que significa dizer que é um direito subjetivo? Preenchendo os requisitos, o juiz é obrigado a dar para ele esse benefício do sursis. Tanto é verdade que a LEP, né, a nossa Lei de Execuções Penais, ela diz que o juiz deve fundamentar o porquê de estar dando a suspensão condicional da pena ou negando essa suspensão. E aí, então, cumprindo alguns requisitos, como eu falei. Mas que requisitos são eles? Esses requisitos, eles estão lá no artigo 77 do nosso Código Penal. E aí, vocês vão lá e olham que ele está aqui, né, já no capítulo 4, suspensão condicional da pena, que vai dizer a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. Então, nós já temos aqui o primeiro requisito, é que essa pena de privação de liberdade não pode ultrapassar 2 anos. Poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que. Então, poderá ser suspensa de 2 a 4 anos. O que quer dizer esses 2 a 4 anos? É um tempo, né, um período que nós chamamos de período de prova, que o condenado vai ter que andar na linha, digamos assim. Ele terá que cumprir algumas condições, como o próprio Instituto diz, é suspensão condicional da pena. Ele tem condições para cumprir durante esse período de prova. Então, outros requisitos, tá? O condenado não seja reincidente em crime doloso. Pode ser reincidente em crime culposo? Pode, né? O código está dizendo que no inciso 1, apenas se for reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como motivos, circunstâncias que autorizem a concessão dos benefícios. Aqui, mais uma vez, ele observa aqueles requisitos que também estão lá no artigo 59. E que não seja indicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44. Então, outro requisito é que não seja cabível a substituição por uma pena restritiva de direito, porque o sursis, ele é um instituto subsidiário, só vai ser dado caso não caiba a pena restritiva de direito, porque as penas restritivas de direito são mais benéficas ao condenado. Presentes esses requisitos, o juiz, na própria sentença penal condenatória, vai trazer as condições, vai estabelecer essas condições. Essas condições, elas estão aonde? Elas estão no artigo 78 do nosso Código Penal, certo? Então, durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. E aí vem o parágrafo 1º. No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de final de semana. Então, primeiro ano em que ele tem essa pena suspensa, né? Durante esse período, durante o primeiro ano, ele vai ou ter uma limitação de final de semana ou vai prestar serviço comunitário. Parágrafo 2º agora. Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente.
que esse parágrafo segundo está me dizendo? É que se o condenado reparou o dano causado pelo crime, ou ele está impossibilitado de fazer, e aquelas circunstâncias do artigo 59 forem favoráveis a ele não precisa passar pela limitação de final de semana nem pelo serviço à comunidade. Ele vai cumprir outras condições cumulativamente. Quer dizer, então, as outras condições, todas elas ele deverá cumprir. Quais são essas? A linha A, proibição de frequentar determinados lugares. Aqui o juiz tenta afastar ele daquele círculo social que fez ele delinquir. B, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. E C, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente, para informar e justificar suas atividades.